Fala galera, está no ar o primeiro MulticulturaCast, o seu podcast de cultura, de entretenimento, de informação também de qualidade. Comigo, o Wallace Zenaro, e com meu parceiro aqui, Mohamed Faz. Mohamed, vambora? Primeiro programa? Vamos, primeiro programa e convidado mais do que especial, né? Convidado mais do que especial, não poderia ser diferente, né? Um cara que, além de nosso colega de trabalho aqui, de profissão, é um cara que é muito respeitado em todo o Brasil como fotojornalista, ele é repórter fotográfico, como ele gosta de ser chamado, né? Tem muitos trabalhos aí reconhecidos internacionalmente, sem falar que é um cara gente boa, que a gente tem grande consideração aqui, é ele, Christian Rizzi. Obrigado por ter aceitado, por ter vindo aí nesse primeiro programa nosso aqui, Rizzi, e participar com a gente contando todas essas histórias que eu sei que não falta para você, né? Muito obrigado pelo convite. Do Mohamed, do Rubão, do Macarrão, galera toda, agradeço muito estar aqui hoje e vamos embora. Vamos mentir. Vamos mentir então, partiu pra cima. Ô Rizzi, tu tá aqui no Brasil desde 1978, tu nasceu em La Plata, na Argentina? Isso, nasci na cidade de La Plata, na Argentina, meu pai trabalhava na YPF, que é a Petrobras de lá, né? E meu pai viajava muito. E numa dessas viagens o avião teve um problema e ele acabou ficando uns 5 dias aqui em Foz. Aí ele adorou e já voltou com a casa comprada já. Daí todo ano a gente tirava férias, né? A gente veio para cá em 75, 76, 77. Em 78 teve um plano de emissões voluntárias antes da Copa do Mundo. Meu pai pegou e falou, eu tenho casa no Brasil, vou morar lá. Pegou esse projeto, esse plano de demissões voluntárias, botou a família dentro de uma caminhonete e veio para o Brasil. Maluco de tudo, e a gente veio para o Brasil. Chegamos em 78. E nisso chegou aqui com que idade na época? Eu tinha 7 anos? É. Mas o que tu lembra da tua vida na Argentina? Lembra alguma coisa ou é assim muito remoto cara, eu lembro pra que ti? Eu estudava num colégio, era um colégio de padre, que era um colégio que você entrava na segunda, saía na sexta. Daí eu lembro que meu avô me levava, né? Porque eu ficava muito tempo com meus avós, que meus pais trabalhavam muito. Então meu avô me levava de caminhonetinha de manhã na segunda-feira. E na sexta-feira, depois do almoço, ia me buscar essas as lembranças que eu tenho, as lembranças familiares, na chácara do meu avô, almoço domingo com a minha família, não tenho muita lembrança. Até porque hoje a gente vê você aí, normalmente o pessoal preserva alguma coisa do sotaque espanhol lá também, né? E o Rizzi E você nem imagina que é argentino, que nasceu lá. Exatamente. Você nem imagina. Eu sou só nascido lá, né? Porque eu tenho 53, vou fazer 54, então minha vida inteira eu passei no Brasil. E a tua situação aqui é naturalizado brasileiro? Não, eu sou cidadão, eu tenho permanente, né? Tenho aquele documento permanente que eu não preciso renovar nunca mais na minha vida. Certo. E tu chega aqui no Brasil, como é que foi teu começo da tua vida adulta aqui, Rizzi? Tu começou já trabalhando com fotografia? Como é que foi isso? Não, eu fazia tudo, eu catava latinha quando era moleque, fazia bastante coisa. Meu pai tinha uma oficina, eu trabalhei no ferro velho, cortando carro no machado, fiz muita... Mas daí eu achava legal o jornalismo, porque meu pai tinha máquina de fotográfico em casa, tinha umas máquinas que chamavam Zenit, que as máquinas russas, que era tudo de corda por dentro, assim. E na minha casa tem muita foto, mas na maioria das fotos eu não tô, porque eu sempre estava tirando a foto, né? A gente usava aqueles flashinhos que você rodava ele explodia, daí eram 4 cubinhos, assim, era um flash que era um cubinho que em cima da máquina, né, que era descartável, você rodava, ele tinha 4 flashes, toda vez que você batia uma foto ele rodava, explodia e... era aquele que fazia uma explosão. Então a gente bota na edição também, inclusive. Tinha muita... A minha família tem muita foto, né? Foto nas cataratas, foto da gente final de semana, indo pra missa, que a gente sempre morou ali no Maracanã, do lado da igreja. E, então, minha família sempre tinha muita foto. E eu sempre fazia as fotos. Então, desde pequeno, eu gostava de fotografia, né? Eu não entendia, nem achava que um dia eu podia viver disso, ou construir uma carreira fazendo isso. Aí, quando eu tive a oportunidade de fazer jornalismo, deslumbrou, juntou a fome com a vontade de comer, né? Quer dizer, você é o cara que se chegar na sua casa lá, casa do seu pai, pegar as fotos, você não vai ver você na foto, porque você tá... Muito difícil, eu só tô nas fotos dos meus aniversários. Era o famoso fotógrafo do rolê. Fotógrafo do rolê, sempre foi, né? Eu só tô nas fotos dos meus aniversários, ou aquelas fotos que você ia nas cataratas com a família, daí um fotógrafo, você pagava um fotógrafo e o fotógrafo tirava foto da família, né? Isso é coisa rara, né? Porque... Sabe também o preço que sempre custou. Não, mas esses dias eu achei uma foto, acho que era 20 por 25, grande assim, da minha família, e incrível, né? Porque minha avó estava de maiô, minha mãe estava de maiô, meu pai e eu de sunga e minha irmã de maiô. Naquela época a gente tomava banho nas cataratas, velho. Então
Hoje em dia nem se pensa nisso. Não. Hoje em dia nem pode, Não tem nem como, né? Não tem nem como. Mas aquilo ali era uma coisa que as pessoas não tinham muita noção. Né? Recente tinha chegado o Santos Dumont nas cataratas. Não, né? foi também bem não nessa era, época, né? Não era nessa época, foi um pouquinho depois. Mas aqui, e a tua paixão daí começou ali então, pela foto? Eu fiz jornalismo para poder trabalhar com fotografia, porque na década de 90, no início da década de 90, só podia trabalhar como fotógrafo num grande jornal quem fosse formado em jornalismo, né? Você tinha que ser repórter fotográfico, tinha que ter formação superior em jornalismo. Hoje em dia, para ser jornalista, é só você ter um celular, né? Sim. Então, para ser fotógrafo, então nem precisa mais nada. Se você já tem um celular, você é jornalista, blogueiro, você é tudo hoje com o celular. Mas isso vamos colocar aqui entre aspas, né? Porque a gente sabe todo por trás que tem. Por trás, Tudo por trás, ninguém tá ligando muito, não. Ninguém valoriza, né? Ninguém valoriza a correria, o estudo, né, o conhecimento, essas coisas, ninguém valoriza. E eu na faculdade fazia um pouco de foto também. E dentro da faculdade, você nunca pensou em mudar de área? Não. Nunca, sempre, tipo, na tua cabeça, só ser... Nada te atraiu tanto? Só quanto for. Eu queria ser jornalista, cara. Tipo, achava bacana ser jornalista. Mas nunca pensei em fazer assim, eu vou ser jornalista para trabalhar na televisão. Nunca pensei nisso, até porque eu nem gosto de aparecer muito assim. Mas eu nunca pensei, eu vou ser jornalista para trabalhar... Não, nunca pensei. Eu queria só fazer jornalismo. Queria fazer foto... Aí tive contato com o laboratório de fotografia, rádio também era uma coisa que o laboratório de rádio da UEPG era muito bom, TV era muito bom, mas TV para a gente fazer produção, não para aparecer. Eu nunca participei da bancada da TV da UEPG, eu sempre gostava de estar por trás, assim, tal. A gente tinha um técnico de televisão, o Mário, um cara engraçado pra caralho. Você sempre foi o cara mais do bastidor, de trás da câmera. Eu sempre gostei de ficar por trás da câmera. Tu se formou em Ponta Grossa? Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG. Você estava em Foz do Iguaçu e você foi para lá daí para fazer a tua formação? Não, eu estava em Foz, aí eu fui para Londrina fazer cursinho no Delta, daí eu passei na UEL e na UEPG. Aí não lembro por que eu acabei escolhendo, porque acho que era o custo-benefício maior, era mais barato morar lá. Aí depois montei toda uma estrutura lá e acabei levando um amigo meu para lá, o Macarrão. Aí a gente formou uma turma lá, que quando a gente voltou para Foz, todo mundo falava turminha de Ponta Grossa. O pessoal não gostava muito não, porque de repente veio uma galera, né, cara, que era... Uns eram de Foz, outros não, mas que acabaram todos indo para Foz e, tipo, chegaram numa cidade que tinha 1 ou 2 jornalistas formados, tal, e daí veio uma galera, veio 5, 6, 7 caras, tudo formado. A galera ficava meio cabreira. Na época, né? Foz não tinha nada para formação de jornalismo. Não tinha. Na época tinha a Unioeste só, né? Acho que era Facisa ainda, não era nem a Unioeste. Não, acho que já era a Unioeste. E aí Ponta Grossa, foi lá que você começou a engajar nessa sua paixão de fotografia, mas também nasceu outra paixão lá em Ponta Grossa? Foi lá que você conheceu ou não? Daí eu comecei a namorar em Ponta Grossa, em 93, né? Comecei a namorar com a Daniela Valente em 93 e estamos juntos até hoje, né? Com 2 filhos, uma menina de 26 anos e um menino de 24. Teus filhos já estão engajando para esse lado também? Ó? A minha filha trabalha com designer, né? Ela é formada em design pela PUC e o Enzo se forma, o Enzo se forma o ano que vem em Direito pela Unioeste. Nada a ver. Os pais jornalista e o filho, vou ser advogado. Não, mas a melhor coisa que tem, cara. Eu, por exemplo, eu não queria que a Isadora trabalhasse com comunicação. Porque eu acho que na minha época, vou falar até uns 15 anos atrás, era uma profissão respeitada, você ser jornalista, você ter uma formação superior em comunicação e tal. Hoje em dia, cara, ninguém tá nem aí. Tipo, quanto custa um serviço assim? Custa tanto. Meu sobrinho tem um iPhone e ele faz. Faz com o celular. Entendeu? Então, infelizmente, parece que a profissão da gente cada dia está cada vez menos prestigiada. E a gente vê o impacto que tem na sociedade isso hoje, né? Um deles é o chamado fake news aí também, né? Que circula muito. E a dificuldade de pessoas não qualificadas atuando nessa área também, né? Claro que tem gente que... Até ouvi você falando numa entrevista que... Pela experiência, tem muito mais traquejo, tem ética para trabalha muito bem pela experiência profissional, pela carga que tem. Mas algumas pessoas que se lançam no mercado já se dizendo jornalistas também e sem esse devido preparo, né? Acaba acontecendo várias situações que a gente tem visto hoje em dia aí, né? Eu acho que a formação superior é muito importante. Mas, porém, eu trabalhei com pessoas que eram jornalistas, que não tinham formação superior, que eram da velha guarda,
caras fora de série, entendeu? Mas os caras tinham uma experiência de vida completamente diferente da minha. Os caras que passaram por uma ditadura militar, entendeu? Os caras que tiveram uma experiência de vida muito superior à minha e que eu nunca vou passar, né? Não vou passar, eu acredito que se tudo correr bem, a gente não vai ter mais golpe militar, não vai ter mais ditadura. Isso. Né? Acho que nós já estamos bem à frente disso, né? Então, essas pessoas foram formadas a ferro e fogo, diferente da gente que teve uma formação mais acadêmica. Estamos evoluídos para não voltar a esse ponto, né? Pelo menos acreditamos. Porque a gente defende, né? Exatamente. Outra coisa que eu vejo, desculpa, Wallace, é assim, os meios de comunicação, como isso foi mudando, né? Como o tempo foi mudando os meios de comunicação. Eu trabalhava num jornal de circulação nacional que, quando veio o digital, fiquei super feliz, né, cara? Pô, imagina, a gente fazia uma matéria, digamos assim, teve um protesto na ponte. Pô, eu ia lá, fotografava, eu já estava trabalhando com digital, fotografia digital, né? Você fotografava, a repórter fazia um texto de 2 páginas explicando por quê, com várias entrevistas, polícia paraguaia, polícia brasileira, quem estava na confusão, quem não estava, como é que os lojistas daquela Vila Porto receberam. Você captava um monte de informação. E, na minha opinião, quando entrou o digital, eu falei, cara, vai ser massa. Poxa, protesto na ponte, uma foto, um texto de 30 linhas, resumindo, leia mais amanhã na edição, tal. Sim. E eu, na minha mera imaginação, achava que a pessoa ia ler aquilo, ia ficar interessada e ir atrás do jornal no outro dia. E a pessoa parava naquilo ali. A pessoa parava naquilo ali e cada vez mais se para. Só que daí hoje você perdeu o investimento que os grandes meios de comunicação faziam em cobertura. Cara, eu fiz cúpula do Mercosul, acho que eu fiz umas 4. Posse de presidente na América Latina, fiz umas 4. Grandes eventos, Copa América, Libertadores da América. Pô, os jornais mandavam a gente, cara. Pô, vai cobrir um jogo do São Paulo lá em Buenos Aires. Tudo isso trabalhando para esse jornal de circulação nacional. Ou para Folha, ou para qualquer um outro jornal. Já fui pela agência da Folha, pela Folha Press, para cobrir Libertadores e tal. Pô, os caras pagavam avião, tudo, você ia lá. Hoje em dia, o jornal não investe mais. Entendeu? O jornal não investe mais. Por quê? Porque ele tem tudo Hoje o leitor tem a fotinha lá do celular, tá massa. A informação do gol tá massa. Ninguém contenta com pouco ali. A pessoa quer tudo muito mastigado. Tudo tá vindo muito mastigado, sabe? Ninguém mais busca informação de verdade para você saber por que aconteceu, o que está acontecendo no time, o que não está acontecendo. Hoje está tudo muito disperso. Ninguém investe mais, sabe, numa boa informação. E agora voltando lá pro passado, né, para quando você começou, quando que virou a chave e você disse, agora sim eu sou um fotógrafo, agora é isso que eu quero fazer na minha vida? O que você tem de lembrança dos seus primeiros trabalhos profissionais já? Cara, eu não tenho muito orgulho dos meus primeiros trabalhos profissionais, porque, como todo mundo, eu comecei... Não que eu não tenha orgulho. Assim, você tem que se orgulhar de tudo que você faz. Sim. Mas, assim, eram jornais do interior, assim, muito pequenos, que era aquela coisa de... Como era... Eu cheguei numa prefeitura com o dono do jornal e o cara falou a seguinte frase: agora eu tenho um jornalista formado, se você não me pagar, vou te bater todo dia no jornal. E eu falei, caramba, cara, como é que... Virou um soldado, tá ligado? Como é que eu vou ficar no jornal desse, né? Só que eu estava recém-formado, eu precisava trabalhar. Então, tem umas coisas assim, mas eu fui galgando aos poucos. Comecei em jornal pequeno, jornal em Santa Terezinha, eu trabalhei em jornal em Itaipulândia, trabalhei em jornal regionalzinho pequeno. Daí, o meu primeiro passo assim para um grande jornal foi para a Folha de Londrina, que eu fui contratado como freela na Folha de Londrina. Já foi um baita trabalho, né? Porque a Folha de Londrina... na época a sucursal de Foz, né? E eu fui contratado como freela, foi logo... Eu me formei em 95 e eu fui para a Folha de Londrina em 98, cara. Tipo, 3 anos depois de formado... Já pegou uma responsa do tamanho do mundo. Já cobri a Copa América para eles, acho que em 99 foi a Copa América. Ou foi 99 no Paraguai. Isso, já cobri a Copa América para eles. Já comecei a trabalhar e a Folha já tinha jornalistas de renome aqui na sucursal, uns caras bons pra caramba. Daí você vai aprendendo, né? Daí da Folha de Londrina, depois eu fui trabalhar em prefeitura, paralelo com a Folha de Londrina.
Daí, um dia a Folha de São Paulo me encontrou aqui, tocou meu telefone, na época o telefone de linha, né, do jornal que eu estava trabalhando. O cara falou, cara, eu tô precisando de um fotógrafo em Foz, você não conhece ninguém? Eu falei, sou eu. Como é que é teu nome? É fulano de tal. Você fez o protesto hoje cedo no Paraguai? Fiz. Você não tem umas fotos para me mandar para dar uma olhada? Tem, mandei por e-mail. De repente o cara falou, cara, é o seguinte, eu tô indo semana que vem, nós vamos usar essas fotos, eu vou te pagar tanto. E semana que vem eu tô indo aí para te contratar para a Folha. Nossa. Aí o cara veio. E a tua reação? Do nada. Passou pela tua cabeça naquele momento? Beleza, né? Beleza, só tipo, tranquilo. Mas o dia normal de trabalho. Mas é que assim, você tem a noção do que é uma Folha de São Paulo, mas no momento não caiu a ficha, assim. Eu vou prestar serviço para a Folha de São Paulo, porque eu não era funcionário de carteira, mas eu tinha um contrato de prestação de serviço. É que aquilo ali já fazia parte da tua rotina também, essa prestação de serviço para grandes jornais, para você não tinha muita diferença. Não, mas assim, eu tinha para jornais regionais, assim, eu nunca tinha feito com um jornal grande, né? Daí, em 99, já comecei a botar foto na Folha, daí o Estadão, aí fazer capa de Veja, daí você começa a ter aí começa assim, você não começa mais a querer trabalhar no jornal local, entendeu? Você já começa a almejar outros lugares, começa a almejar lugares maiores, né? Daí eu fiz muito material para a Folha, para o Estadão, para o Globo, Veja, Isto É, na época, essas revistas todas semanais aí. O Abel lá da banca sempre falava, chegou uma Veja aqui com a capa tua, não sei o quê, tem uma foto tua na capa da Veja. Nossa. Tem duas matérias, que o Abel tinha a banca na época, né? Ali na esquina de São José, né? Sim. Então ele sempre, toda semana, tem uma foto, a Placar saiu com uma foto tua aqui. Inclusive você estava me falando de um livro também, né? O livro da Gazeta do Povo, onde tem algumas fotos minhas e de outros grandes repórteres fotográficos, né, do Paraná. Mas o mais engraçado é assim, que na página central do livro, do lado esquerdo, tem uma foto da primeira capa do jornal e do lado direito o que o jornal se tornou em 2009, né? Um dos maiores jornais do Brasil, com temas e tal. E a foto de capa era uma foto minha que eu fiz de dentro de um helicóptero com um soldado, um Major Sampaio, pendurado com a correia, com uma metralhadora, aquela ponte lá de Guaíra, a ponte Heitor Senna no fundo, tal, que era como estava Guaíra um ano depois da chacina, né? Daquela chacina que teve em Guaíra. Então, fiquei feliz pra caramba, né? Que, se o jornal é grande e como ele se mostra, como ele representa que ele é grande e é uma foto minha naquele momento de grandeza, isso mostra que... Um grande prestígio. Um prestígio bem bacana. Até perguntar, porque... Eu estou me formando, a gente se forma, a gente sempre pensa em ir nas capitais, né? São Paulo, Rio. Você ficando em Foz facilitou? Você acha que facilitou essa camada por ter uma tríplice fronteira, você ser o primeiro aí no Paraguai, o primeiro na Argentina? Cara, é assim, tinha muita gente, tem, mas na época, nos anos 90, tinha muito fotógrafo bom aqui, tinha muito repórter fotográfico bom aqui. Só que qual que é o problema? Era o acesso. Porque estava começando a internet, computador, não era todo mundo que tinha, notebook não era todo mundo que tinha. E o que acontece aqui? O presidente sempre vem em Foz, tem a Itaipu, que sempre vem um presidente, o presidente leva para conhecer, Cataratas traz artistas e celebridades do mundo inteiro. Hoje nem tanto, mas sempre teve. Lady Di teve aí, o Blair, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, teve aí. O Bill Clinton, eu fotografei nas Cataratas. O Anthony Hopkins. Cara... Inúmeras celebridades, né? E hoje você não consegue viver disso. Por quê? Porque qualquer um que pegar um celular manda foto para a Folha, sobe no Instagram e a Folha pega do Instagram do cara. Não tá mais nem aí. Se vai ter qualidade, se aquela foto é verdadeira. Na época você era repórter fotográfico, por exemplo, tinha caras que tinham até fotos melhor que a minha. Só que a Folha confiava em mim. Entendeu? Era um momento de confiança. A pessoa confiava em você para mandar aquele material. Daí, por isso que eu... tem a questão da originalidade, rapidez também da entrega, né? Tem tudo isso. Tem tudo isso. E como é que era o processo antes dessa revolução digital, Rizzi? Como é que funcionava o trabalho de vocês? Você ia lá, fotografava, devia ter uma demora muito maior, né, para chegar esse material na redação.
Eu vou te falar, por exemplo, na Folha de Londrina, como a gente fazia. A gente tinha máquina analógica com filme, então a gente tinha um filme de 36 poses por dia. 36 poses. Só que a gente perdia... Quer dizer o quê? 36 fotos você poderia fazer. Isso. Podia ter 36 cliques. Cara. Aí você ia numa pauta, por exemplo. Daí eu ia numa coletiva de imprensa. Aí eu procurava fazer 2 ou 3 horizontais, 2 vertical, fazia uma fechadinha do cara. Aí eu tinha uma outra pauta. Daí o que eu fazia? Eu passava numa loja de foto, pedia pro cara cortar meu filme, né? Ele cortava o filme, ele revelava aquele negativo para mim, aí eu já pegava. Só que nessa eu já perdi umas 3 cliques nesse corte. Aí montava de novo, ia fazer outra pauta, passava, pegava aquela, deixava outra. Aí eu levava o negativo para a redação. Aí eu tinha uma mesa de luz, né? Que era uma mesa que vinha luz de baixo, assim. Aí eu colocava o negativo, escolhia o que eu queria, daí eu escaneava 2 fotos. Escaneava no scanner de negativo, né? Sim. Daí a gente transmitia para um negócio chamado telefoto, que demorava assim 3, 4, 5 horas às vezes para chegar uma foto lá em Londrina. Nossa. Aí você mandava 2, uma opção horizontal e uma vertical. Esse era o WhatsApp da época, era o Drive, era o meio de transporte da época, né? Daí assim, você mandava foto em 2 opções, uma horizontal e uma vertical. Porque daí é o seguinte, se ele usava a vertical na capa, ele usava a horizontal dentro. Certo. Né? Então era difícil você emplacar 3 fotos no dia no jornal. A não ser que você fizesse 3 matérias diferentes, mas assim, 3 fotos na mesma matéria, ou 2 fotos na mesma matéria, você não emplacava nunca. A edição fotográfica era aquele momento com a tesourinha ali, que se faz hoje no Note ali, né? Vamos excluir essa, não, ficou boa. O Note é um botão só, automático, tá ali, ó. Você tinha ferramentas, né, para editar foto. Sim. Mas eram muito singelas, assim, muito arcaica ainda, assim, uma forma muito... Hoje em dia o Photoshop você trabalha rapidinho, já edita. Hoje em dia você pega um cara que tem uma máquina mais ou menos rápida, o cara ele vai fazer uma pauta, ele faz 1000 fotos. Sim. E o editor adora, né? Não, mas não é... Normalmente... porque geralmente os caras entregam o cartão, né? Não vão nem editar a foto. Joga ali. Boa sorte, parceiro. Joga ali e fala, ó, se vira aí e tal. E falando em muita foto, Rizzi, Expedição Safra, o que foi essa aventura da sua vida aí? Você passou muito perrengue, você conheceu muito lugar com isso daí, né? O que foi essa expedição Safra aí? Cara, essa expedição Safra foi um banho de realidade. Sim. Porque eu percorri estados do sul do Brasil, onde tem muita riqueza, mas também estive naqueles estados do Brasil onde as pessoas não têm, às vezes, nem para almoço nem para janta, né? Mesmo com todo o agro, com todo o valor que o agro agrega, que o valor do agro, tinha muita gente que... muita gente não tinha um banheiro em casa. A gente passava, às vezes, com a caminhonete, final de tarde, dava carona para a galera ir tomar banho em rio. Estou falando no Maranhão, estou falando de Tocantins, Piauí, norte da Bahia, esses lugares. Então é um choque de realidade, assim, você conhecer o Brasil como ele é de verdade, né? E com isso eu tive oportunidade também. A expedição não fazia só o Brasil, né? Fazia a América do Sul quase toda, e eu fiz América do Sul e fiz Estados Unidos com a expedição também. Isso era o projeto de um jornal? Era da Gazeta do Povo. O jornal Gazeta do Povo tinha um projeto chamado Expedição Safra, que eram 3 equipes que durante o ano viajavam o Brasil inteiro, né? Tanto na plantio quanto na colheita, milho, safra, né? Milho e soja. Viajavam no plantio e na colheita da soja nos Estados Unidos e na colheita do milho também. E na América do Sul a mesma coisa, colheita e plantio de soja e milho. E qual que era o objetivo? Registrar esse procedimento? Como é que funcionava? Na verdade, é um projeto muito interessante, infelizmente acabou, né? Mas era um projeto muito interessante porque dava uma noção de qual real era o agro no Brasil. Porque você mapeava desde o Iapoque ao Chuí, você tinha tudo que estava acontecendo na questão de agro, na questão de colheita, safra, que tipo de praga que estava atingindo a região sul, como é que estavam as coisas no Mato Grosso, como é que estavam as coisas no Mato Grosso do Sul, como é que estava a colheita de algodão na Bahia, sabe? Como é que estava o plantio do algodão. Então era uma experiência que deu muito certo, tanto é que expandiu para a América do Sul, né? Que expandiu para os países vizinhos.
e chegou aos Estados Unidos. As equipes foram várias vezes, né, para lá, foram para a África, foram para 2 vezes a Europa, China. Então, porque cada ano você adicionava um país ou uma região, né, para você trabalhar. Então, assim, foi uma coisa muito grande. Todo pregão, por exemplo, de soja, na América do Sul, o mundo inteiro em questão de grão se guia por Chicago, né? A Bolsa de Valores de Chicago, que nós já fomos lá fazer material e tal. Todo ano a Gazeta ia para lá fazer material. Mas na América do Sul é a Bolsa de Rosário. Então a gente sempre registrava a primeira venda na Bolsa de Rosário, participava de embarque de soja dos trens para o porto, porque na Argentina é muito rodoviário, né? Ferroviário, né? A malha ferroviária é muito grande, já desemboca nos portos, e os portos da Argentina são muito grandes, trabalham com muita exportação pelo nosso Rio Paraná, que vira o Rio da Prata, ali naquela região de Rosário, Buenos Aires, já saem ali e vão para o mar, né? Então a gente acompanhava muito, e daí o leitor da Gazeta do Povo, ele tinha atualização diária de como estava o mercado agro no Brasil e no mundo. E esse trabalho ele ajudava muito, inclusive, os agricultores, né? Eu lembro que uma vez a gente teve uma conversa, você me falou, né, que antecipava, às vezes, a chegada de alguma intempérie que poderia ter ali na produção. Porque, né? Por exemplo, às vezes você estava lá em Santa Catarina e estava tendo uma lagarta, né? Daí você chegava no Rio Grande do Sul e já passava a realidade para o agricultor, lá em Santa Catarina está acontecendo isso tem muita lagarta. Fazia matérias de como os caras conseguiram tratar aquela lagarta, aquele tipo de lagarta, né, que tem várias pragas na plantação, né? Com o que os caras, nas fazendas tal, os caras estão usando tal produto e está dando um resultado de tantos % no combate a essa lagarta. Teve uma época, não vou lembrar o ano, mas que o Brasil inteiro estava com uma praga que era tal da medideira, uma lagarta lá que ela andava medindo assim. Sim. Que era terrível, destruía as plantações de soja. E daí não tinha nem o glifosato, que era o negócio mais potente do mundo lá, ela estava resistente, sabe? Então, aí foi mudada a semente, foi feita uma semente que resistente a essa lagarta. Então, os caras, a tecnologia no agro é muito grande, né? Só que demorou uns 2 anos essa praga aí para os caras conseguirem combater. Acho que não. Bem, diferente, né? Uma história totalmente diferente. Deve ter sido premiado provavelmente o jornal deve ter sido reconhecido por isso. A expedição Safra era muito premiada, teve muito prêmio. Inclusive reportagem ganhando prêmio. Chegar a ponto de ser internacionalizado, né? Verdade, começou aqui, de repente foi fora. E tinha uma época que a gente, logo que eu comecei na expedição Safra, tem aquele programa da RPC que era Caminhos do Campo. Sim. Então viajava uma equipe da Expedição Safra numa caminhonete e na outra viajava uma equipe do Caminhos do Campo, que daí faziam as mesmas, a gente fazia paralelas as mesmas matérias, né? Era equipe grande que viajava? Quantas pessoas? Da Gazeta do Povo eram 4, né? E do Caminho do Campo acho que eram 3, 4. Como tinha investimento, né? No jornal, era muito impresso, investimento, né? Para você ter uma ideia, para você viajar para um outro país, são 8 pessoas para almoçar, jantar, hotel, combustível, porque você ia dirigindo, né? Então era um baita do investimento que tinha retorno, né? Para captar um momento, um texto. Para captar aquela realidade naquele local, naquele momento. Inclusive, falando em premiações, né? Vejo que você tem vários reconhecimentos, né? O que mais te marcou nesse sentido? Eu sou um cara super reconhecido. Muito reconhecido? Eu chego em casa e já sou reconhecido na hora. Não, graças a Deus. Que bom, né? Eu tenho alguns diplominhas, né? Que a gente ganha, tá? Mas de curso, né? De reconhecimento como jornalista, de alguma embaixada que você fez alguma coisa boa para aquele lugar. Falando em embaixada, tem uma coisa que com certeza você, se já não recebeu, vai receber muito reconhecimento ainda, premiações, essa sua empreitada lá pro Oriente Médio, né? Como é que você foi parar lá, Riz? Que história é essa? Cara, eu queria registrar o que acontece lá, porque uma coisa ontem, inclusive, eu peguei um post e me deixou chateado pra caramba, porque assim, as pessoas... Opa, tem alguém morrendo aí? Tem. As pessoas não... Não tem ninguém aqui, assombrado isso aqui mesmo, mas vamos seguir com a entrevista. Tem gente que, por exemplo, não sabe da realidade,
não sabe o que acontece, não conhece de história, de geografia, não conhece nada, né? O famoso tiozão do Zap. Sim. Mas ele quer comentar. O que mais tem, né? Mas ele quer comentar. Quer comentar, é especialista em tudo. Em comentar. Eu vi aqui... De futebol, a navegação espacial, o cara é especialista. E assim, não que eu seja especialista, não sou especialista em nada, mas eu procuro me informar. Sim. Eu procuro ir lá ler, nem que seja na internet, ou num livro, ou vou conhecer alguma coisa de história. E eu sempre, como não nasci em Foz, mas sou de Foz, e aqui em Foz aqui a gente tem 200 mil etnias, não sei, deve ter 100 etnias diferentes aqui na cidade. Então eu sempre estudei com Ali, com Mohamed, com pessoas de origem árabe, muçulmanos, né? Então assim, eu sempre tive interesse em saber, né, da história deles e tal. E através de um outro amigo meu, Jihad, que é palestino, ele sempre falava da Palestina, da história do pai dele, de como a família veio para cá, e ele nasceu aqui, né? Mas aí eu conheci outros palestinos e tal, e fui me encantando. E eu falei um dia, eu queria muito ir para lá para ver, né? Para saber como é que é. E acabei conseguindo ir para lá, tal, e tive um choque de realidade, assim, né? Na Palestina. Na época que você foi, já estava tendo essa troca de agressões entre a questão do Hamas e Israel? A agressão ali dentro da Palestina é desde os anos 60, né? Mas essa que começou agora em 2023 não. Foi anterior a isso? Foi anterior a isso. Não, mas, por exemplo, Gaza... Mas sempre tem um clima de tensão lá. Gaza estava sitiada, você não podia entrar nem sair de Gaza, estava sitiada. A Palestina era cercada por muros, entendeu? Cercado por muro de 8, 10 metros de altura. Ela é uma cadeinha céu aberto, assim, né? Aí é um país que não tem soberania, porque todo dia os soldados de Israel estão lá dentro, prendendo gente, batendo em gente. Você presenciou muito isso lá? Muito. Tem muita imagem de soldado agredindo, de fechando comércio, fechando estrada. Por exemplo, eu estava viajando de uma cidade para outra, os caras chegam, põem 2 jipes ali na estrada e falam, não, vocês têm que dar a volta, fazer 400 quilômetros aí, porque nós decidimos fechar. Mas por quê? Porque nós vamos fechar aqui e acabou. Entendeu? Água, por exemplo, água potável, eu brinco com o Walter, que a gente aprende a tomar banho lá na Palestina, cara. Porque lá na Palestina os caras tomam banho assim, põe uma bacia embaixo, abre o chuveiro, se molha, fecha o chuveiro, pega aquela água lá, você vai se lavando e depois só se enxágua, né? E aquela água você não joga fora não, que você usa no vaso, usa em outros lugares. Porque como Israel controla a água potável vai quando os caras querem. Se os caras querem ficar 5 dias sem abrir o encanamento de água para ir a água para os palestinos, a água dos palestinos, não é que a água de Israel, não, a água é da Palestina. Mas é controlado por Israel, né? Pelo exército israelense. Então, assim, é uma realidade fora do comum. Daí você escuta os caras estão passando fome agora, você escuta os caras, não, tem que morrer mesmo, porque são tudo terroristas. Porra, velho, eu escuto isso daí e dá vontade de chorar, velho. Sabe? Quem conhece a realidade lá, não, e outra, com certeza... é criança, idoso. Difícil você ver uma unidade militar. Quem está passando fome, coitado, é criança, é velho. É civil. Não tem nada a ver com a história. Não, é civil. É gente que não tem nada a ver com o que o Hamas fez, que também é condenável. O que o Hamas fez é horroroso, sabe? É nojento, não pode nem considerar que aquilo ali tem que ser barrido do mapa, o que foi feito, sabe? Uma coisa horrível que eles fizeram. Agora, você descontar em civil, que uma coisa é um combatente contra outro combatente. Sim. É alguém que tem arma e consegue te enfrentar. Agora, um civil dentro de casa, dando um prato de sopa e uma bomba cair na cabeça do cara, ou estar no hospital e explodir no hospital, não, porque tinha um cara ali que estava ali, que era do Hamas. Uma comparação semelhante é como se você pegasse um bairro da cidade que tem um criminoso lá no meio e vai a polícia e mata todo mundo, isso, né? Para pegar o cara. Porque eu tô caçando criminoso aqui. Isso, absurdo. É mais ou menos isso. Todo mundo é criminoso. Absurdo isso daí. E que cena assim que te marca naquele momento? Eu lembro até de uma foto sua que você estava mostrando numa entrevista que parece que os soldados de Israel cercaram um terreno, um local lá que era de propriedade de uma família e desocuparam aquilo, é isso? Não podia mais voltar para a propriedade assim, dele? Tem uma força em Israel, militar, que eles usam todo farda preta.
que é a equipe de demolição. Então, eles chegam na tua casa e falam, você tem que sair, que aí eles botam bandeira preta na tua casa, assim, geralmente as casas são de laje, né? Então os caras sobem lá, botam as bandeiras pretas, aquela casa vai ser demolida. Daí, assim, eles te dão lá, você tem 48 horas para demolir tua casa. Se você não demolir, eles vão demolir a casa e ainda vão te cobrar o preço da demolição. Você vai ficar devendo para o governo de Israel por ter quebrado tua casa. E você pode construir no mesmo terreno, só que do lado, não no mesmo lugar. Agora, por que os caras vão lá, vão demolir tua casa? Não tem. Não precisa, eles não dão nem justificativa para isso. Não tem justificativa, sabe? Não tem justificativa. porque é perto de um campo que nós vamos ocupar aqui, daí não quero que vocês fiquem aqui. É assim que funciona. Essas cenas que a gente vê hoje aí, Riz, dessas pessoas sofrendo muito naquela região lá, né? Chegou a presenciar algo nesse sentido? Muita fome, muita pobreza nesse sentido? Não. Na época? Isso eu não cheguei a presenciar, porque hoje eles estão sitiados de vez, né? Sim. E aí a ajuda humanitária parece que está começando a entrar agora, tá? Porque Israel não estava liberando para entrar, mas parece que está entrando agora. Na Palestina, que eles chamam de Cisjordânia, né? Que é cercada também, tem muito agricultor, né? Apesar de ser uma terra muito seca, mas eles conseguem plantar. Tem muita fruta, tâmara, uva, figo, que por não ter muita água, eles são só açúcar, eles não têm líquido, né? A uva é pequena, mas é açúcar pura, não tem líquido dentro, não tem água. Mas é um néctar ali mesmo, né? Não tem água, então Só pra gente entender, então, tem a faixa de Gaza ali. Qual que foi a região que vocês puderam se deslocar lá na época? Na época a gente esteve em Ramallah, Jenin, Belém, Jerusalém, Khobar, que foi uma cidade que a gente se hospedou. Faixa de Gaza é o trechinho ali do litoral, né? Isso, a faixa de Gaza é o litoral, né? A Gaza é o litoral. Eles falam faixa de Gaza porque realmente eles fizeram uma faixa, sim, que era só Gaza, né? Era só Gaza. Daí os caras cercaram com um muro. Aí onde é o Egito, os caras fizeram uma fronteira, que daí fica Israel antes da fronteira do Egito. Então ninguém do Egito pode entrar em Gaza e ninguém pode sair pelo Egito. Você não pode sair pelo Egito porque o exército israelense está ali naquele portão. No mar, os navios de Israel não deixam entrar. Tanto é que prenderam aquela menina, a Greta. Prenderam porque ela estava tentando entrar de barco em Gaza, não deixaram. Tinha até um jornalista brasileiro que não deixaram entrar. Então você não tem como sair. Por isso que virou a faixa de Gaza. Eles cercaram tudo com muro. É uma prisão ao céu aberto. Uma prisão ao céu aberto. E Cris, você tinha pesquisado, imagino, antes de ir para lá, perguntou pro Jihad, pros outros palestinos que tinha aqui. Em que momento que você chegou ali e falou, cara, isso aqui realmente existe? Cara, eu pesquisei, eu li, eu conversei com pessoas que foram para lá, mas são realidades diferentes. Por exemplo, eu tive um amigo que foi para lá e foi fazer mais visita política, se hospedou em hotel e tal. É uma realidade, porque assim, as pessoas vivem lá normalmente, cara. Tem a Avenida Brasil deles, que eles vão lá, tem o comércio, as pessoas compram, as pessoas vivem, entendeu? Vivem. Elas são importunadas 24 horas por dia por militares de Israel? Sim, são importunadas 24 horas por dia. Os caras fecham um comércio, prendem gente, param um carro, o tempo inteiro, do nada. Entra um monte de blindado na Avenida Brasil aqui, por exemplo, digamos, entra lá 5 blindados do Paraguai aqui na Avenida Brasil, fecha o comércio, prende 3, 4 pessoas, vai embora. É assim que funciona. É uma vida que não tem estabilidade nenhuma. Não existe. Só que as pessoas vivem. O que eu fui fazer lá? Eu fui ficar em casa de pessoas, porque eu queria saber como era, eu queria registrar o dia a dia das pessoas, eu queria saber como é que é o dia a dia dos palestinos, para depois poder falar, né? Para poder chegar e ter conhecimento de causa, né? Tipo, eu não dormi nem uma noite em hotel, sempre dormi em casa. Tanto é que uma noite em Khobar, os caras invadiram a rua que a gente estava, que era a rua principal de Khobar. Khobar é um vilarejo, como se fosse a Vila Paraguaia, só que casa dos dois lados, são tudo fazenda de azeitona, de oliva, aquelas casinhas de 2 pisos, só de reboco, né? Agricultor, pessoas humildes, assim, que fazem o azeite de oliva e tal. E a gente dormiu numa casa. E o dono, eu fiquei no quarto do filho do dono, que ele tirou o filho dele para dormir, para que eu pudesse dormir, que era o quarto principal da casa, que era de frente para a rua. Aí tinha uma tela de mosquiteiro, assim, eu deixei a janela aberta, porque era fresquinho e tal.
Aí o dono chega de madrugada e tampa minha boca, me acorda assim e fala para eu olhar. Eles entraram em todo Israel, entrou em todas as casas do vilarejo, prendeu todos os homens. Só não entrou naquela casa que eu estava porque eles sabiam que tinha um jornalista estrangeiro lá e eles não entraram na casa. Rapaz. E prenderam todo mundo, todos os homens em idade militar, né, que eles falam que é adulto, né, 14 para cima, eles levam tudo preso. Sem justificativa nenhuma, só levou. Aí eu olhava assim, tava muito escuro, não dava para fotografar, né? Porque, tipo, a casa tava meio numa colina assim, daí a gente via a rua. Mas você via um monte de gente de capuz e algemado e entrando. Você não ficava com receio de tirar uma foto disso? Não, tanto é que eu tenho foto dos caras espancando pessoas, tenho foto dos caras apontando arma. Nunca foi atrás de você, tipo assim, proibido? Não, é que assim, ó, como eu era um jornalista estrangeiro, os caras têm receio. Uhum. Entendeu? Porque uma coisa eles atiraram no jornalista palestino, como eles fizeram em Gaza, que eles mataram um monte. Inclusive mataram uma fotógrafa que eu conhecia. Uma fotógrafa palestina foi fuzilada lá. Fotógrafa. Um colete, capacete, credenciada para estar lá. Os caras fuzilaram ela. Entendeu? Só que eu sou estrangeiro. Quantos jornalistas palestinos eles mataram e ninguém falou nada? Agora imagina eles matarem um jornalista brasileiro, um jornalista paraguaio ou um jornalista americano. Tem esse cuidado com a repercussão que vai sair para o mundo. Da imagem. Imagina a repercussão que dá um jornalista internacional fuzilado pelo exército de Israel. Como é que eles vão... Como é que vai explicar isso? Como é que vai explicar isso? Uhum. Entendeu? Se eles vendem que eles só estão combatendo o terrorismo. Que a história que eles contam para o mundo é nós combatemos o terrorismo. Eles não contam que eles tiraram as pessoas em 1964 lá e falaram pro cara, não, só leva a roupa do corpo aí, leva nada, não, fica com a chave da casa, tranca aí, que é uma semana para nós combater os caras aqui e depois vocês voltam. Entendeu? Aí as famílias até hoje, você vai nas casas das famílias, casas novas, os caras têm a chave da porta, aquela chave grandona, sabe, antiga, os caras têm a chave. Que você encontra grafites na Palestina inteira, uma chave escrita assim, direito à volta, né? Direito ao retorno, o direito ao retorno, em árabe, em inglês, em várias línguas, você vai encontrar sempre. Porque os caras mentiram, falaram, não, vocês saem daqui hoje, daqui 4, 5 dias, quando acalmar aqui, vocês voltam, pode levar a chave, deixa tudo aí. Os caras entraram, roubaram tudo que podiam roubar, destruíram as casas, muitas casas ficaram de pé e não deixaram voltar. E as pessoas não puderam voltar para as casas. Então, não é de hoje, é desde a década de 60 que os caras estão fazendo isso. Agora, vocês foram acompanhados por embaixador do Brasil lá, é isso? Não. A gente encontrou o embaixador, por acaso, por acaso, num almoço que uma senhora que me encontrou na rua, né? Eu estava com uma intérprete brasileira e ela perguntou de onde que eu era, que eu era do Brasil. Daí ela falou que ela era de uma associação de mulheres viúvas e que elas faziam um trabalho, artesanato e tal, para manter as famílias, né? Daí perguntou se eu não queria conhecer, né? Perguntou para a intérprete. Daí a gente foi conhecer essa é uma casa, uma casa bacana, assim, um teto ovalado, não tem viga, muito massa. Antiga. E nesse almoço ela convidou alguns embaixadores. Aí estava o embaixador do Panamá, que a gente conheceu, estava o embaixador do Brasil, que eu acabei conhecendo, assim, achei meio estranho a abordagem dele, mas ele é um cara, não vou lembrar o nome dele agora, assim, mas ele é um cara bem bacana, embaixador brasileiro. Daí tinha embaixador... Você vai ter que contar por que você achou estranha a abordagem dele. Não, porque ele perguntava muito, o que você está fazendo aqui, cara? O que você está fazendo aqui? Minha passeio, ué. Qual que é a tua e tal? Daí eu olhei para ele e falei, cara, você está me interrogando? Qual que é a sua? Daí eu falei, não vou falar. Você é embaixador do Coisa, aí do Coisa Ruim, eu não... Aí o cara falou, meu nome é fulano de tal, tenho 30 anos de embaixada brasileira e eu não fui colocado aqui pelo Coisa Ruim. Aí eu falei, então beleza. Ele falou assim, vamos tomar um café na embaixada, quero te apresentar um pessoal. Daí... num domingo, que domingo lá é o primeiro dia útil, né? Eu marquei de ir na embaixada, em Ramallah, na cidade de Ramallah, na Palestina. Aí eu fui, tomei café com ele, com empresários brasileiros que estavam lá, que me contaram as histórias deles, são pessoas que exportam fruta, né? Me contaram as histórias de vida deles, que os caras têm família aqui no Brasil, mas
os pais deles são de lá, os avós são de lá, e os caras não conseguem sair. Porque isso é uma coisa que me chamou muita atenção, né? Falei, cara, pô, você está discutindo porque o cara vai demolir tua casa, pô, constrói outra, casa a gente constrói outra. Só que isso é uma coisa que a gente tem aqui no Ocidente. A casa é um monte de tijolo. Eu vou levar as lembranças que eu tenho aqui, compro outra casa, vendo aqui, compro lá. Você sempre está evoluindo. Você quer comprar um apartamento maior, você quer trocar de casa e tal. Mas lá não, cara. Pensa lá, tem 10 gerações que plantaram aquelas oliveiras antes de você. Então, cada árvore daquela lá tem um familiar teu que plantou para que você possa colher. Entendeu? Então, tem 10 gerações da tua família ali, cara. E aquilo ali passa de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. É um sentimentalismo muito forte envolvido aí, né? Pertencimento com aquela terra. É pertencimento àquela terra. Não é que a terra me pertence. Eu pertenço ali. Exato. As minhas raízes estão ali. Então, ali eu comecei a ver esse sentimento de pertencimento que as pessoas têm. Então, elas não querem ter a terra por dizer que eu tenho essa terra é minha, tal, eu tenho muita terra. Não. Pô, essa terra aqui, gerações e gerações da minha família trabalharam aqui, plantaram essas oliveiras. Cara, e os caras chegam lá e com a motosserra e cortam as oliveiras, cara. O que você vê de senhora chorando, abraçada em tronco de oliveira. Que as oliveiras que foi uma família, a vida inteira a família dela teve ali, entendeu? Não é nem perdeu o objeto, parece que a história tá morrendo. Um pedaço da história da pessoa. Não, você perdeu um pedaço da tua família, cara. Você perdeu um pedaço da tua vida ali, um pedaço da tua história. E os deslocamentos de vocês lá eram muito tensos? Como é que era? Você foi com mais 2 pessoas, né? 2 ou 3 pessoas? 3 pessoas. Mais 3 pessoas foram com você pra lá, né? Como é que era esse dia a dia lá, se deslocando dentro da região ali? É que a gente é meio idiota, Vocês ficaram sob mira até de fuzil, é isso? Sim, a gente é meio idiota, né? É brasileiro em outro país, velho. Você acha que a gente vai parar quieto, normal? Não vai. É que assim, nunca. É perigoso. A gente sentiu que era perigoso. Mas chega uma hora que o medo é tão grande que ele passa a virar humor. E vira uma anestesia e vira uma zoeira. Chega uma hora, cara, que você tá com tanto medo que você não tem o que fazer, mano. Somos homem adulto, vai sentar e chorar? Tem que encarar, cara, tem que encarar, né? Mas assim, a gente deslocava a gente conseguiu um motorista lá com uma van que levava a gente para vários lugares, tinha intérprete, né? Aí o cara não falava árabe, só o intérprete conversava com ele, mas o cara virou amigo nosso. O Valdo deu uma camisa da seleção brasileira, o cara convidou nós para o casamento. Quando a gente voltou para o Brasil, o cara mandou convite para a gente de casamento. Olha só. Sabe? Tipo assim. E o palestino, ele é muito brasileiro. Ele se aproxima muito. Semelhança. Ele tem muita semelhança. Jeito de ser. Porque o brasileiro é uma pessoa sempre de bom humor, sempre, né, te recebe bem. Cara, um dia a gente estava andando na rua, em Calândia, que é uma cidade que tem um maior checkpoint lá. O checkpoint é tipo uma aduana, que é dentro da Palestina, mas é Israel que fica lá. Que é truculento, os caras tiram as pessoas do ônibus, é uma zoeira. E nesse dia o exército entrou lá. E as casas, elas são ruas antigas, que a fossa é no meio da rua. Né? Aí os soldados de Israel tiravam as tampas e jogavam granada dentro das fossas. Então aquilo espalhava bosta para tudo quanto é lado. E as pessoas lavando, limpando. Aí a gente eu passei com o equipamento, dei uma mulher grávida, falou em inglês comigo: oi, de onde você é? Falei, sou jornalista do Brasil. Ela falou, sou jornalista da Al Jazeera, só que eu estou de licença de maternidade. Eu vou ganhar o nenê daqui 10 dias e tal. Eu falei, que legal. Ela falou, eu moro nessa casa aqui, era uma casa de 4 pisos, assim, bem bonita. Ela falou, se você quiser fazer foto, dá para você pegar os soldados que estão atrás, fazendo coisa errada lá atrás. Daí eu tava com os pés sujos. Eu falei, não, deixa, eu vou tentar dar a volta. Daí ela, não, mas se você não conseguir dar a volta, eu vou continuar limpando aqui, daí você volta aqui e você entra na minha casa. Jornalista ajuda jornalista. Eu falei, tá bom. Daí rodamos, cara, rodamos, não conseguimos achar os caras. Daí voltamos e passamos na frente da casa. Daí eu falei, essa aqui era a casa daquela jornalista, vamos bater palma aí. Aí bati palma, aí veio a mãe dela, fez a gente entrar, daí tiramos o sapato para entrar, tava nós 4 e a intérprete, né? Daí ela falou, pedi pro meu filho menorzinho te acompanhar lá no terraço. Aí fui com o filho no terraço, fiz um monte de foto e tal. Quando eu voltei já tinha uma mesa de comida, velho. Mas uma mesa. Tinha chá, tinha suco, tinha café, tinha doce, tinha salgado. E ela fazendo coisa no fogão.
Daí eu falei para a intérprete, falei, não, dela falou, não pode rejeitar comida. Que aqui... Aí essa mulher tinha uma irmã dela que era super famosa lá na Palestina, porque ela ganhou The Voice. The Voice Palestina. Daí ela ligou para a irmã veio de carro, cantou para nós. Olha só. Cara, foi muito legal. Aí que você viu que realmente o palestino tem muito de brasileiro. Mas não é só isso. Em qualquer lugar que você chega. Né? No dia a dia. Pô, a gente tava no meio de uma confusão e tal. Sempre tinha uma tiazinha com um jarro d'água para te oferecer, sabe? Sempre tinha alguém com um pedaço de comida para te dar. As pessoas, se você entrava na casa, mano, meu Deus, eu podia ser a pessoa mais simples do mundo. A gente entrou em tenda desses caras que, como é que chama? Que moram nas montanhas lá, não é eremita. Era um cara que, muito louco, o cara tinha 5 esposas, cara. Não, 4 esposas ele tinha. Era louco mesmo. 3 ali. Não, 3 ali. Que lá pode, né? Pode casar. Era um cara que ele é criador de ovelha e ele mora no meio do nada, cara. Sim. Aí a gente chegou lá porque tinha uma denúncia que os soldados estavam pegando as ovelhas dele e tal. E nesse dia estava nascendo acho que ele tinha 18 filhos, nesse dia estava nascendo no dia 19 na tenda, numa outra tenda lá. Porque cada mulher tem uma tenda, né? Uhum. E ele tem a tenda principal, que daí as pessoas, a mulher que tiver naquela semana fica com ele ali na tenda e tal. Né? Não entendi muito bem como era esse negócio do rodízio aí deles lá. Mas assim, chegamos lá e o cara não tinha muita coisa para dar de comer, mas tudo que ele tinha, ele dividiu com a gente. Era muito calor humano, muita receptividade. Cara, eles tratam muito bem. Eles têm uma positividade mesmo de um caos extremo. No meio do caos, cara. Solidariedade e positividade no meio do caos, cara. É o que se fala, a mesma coisa que se fala do brasileiro, né? Que apesar das adversidades, muitas vezes o cara tá ali sorrindo, tá levando a vida numa boa, né? Você ficou sob mira de fuzil, Rizzi? Fiquei. Como que foi? Não, é porque a gente já andava muito próximo do soldado, né? Uhum. Aí os caras chegavam em nós e faziam assim, ó. Pegava o celular e botava na cara assim, fazia uma foto. E mandava pros outros, né? Tipo, você fica esperto, tem esses jornalistas de gringo aí fazendo merda. Daí eu tô fotografando uns caras, no que eu vejo 2 caras fazendo cagada lá, eu meto a 200 com a máquina assim, daí a tele, né? E o cara na hora pegou o fuzil dele e pum, aqui na mira dele assim, ó. Aí eu falei, cara, eu não vou baixar essa merda, ele não vai atirar. Não vai baixar. Eu fui caminhando de frente para ele. Daí o cara falou em inglês, né? Que hora corajoso você, né? Pois é, nós somos malucos, mano. Nesse momento você pensou, acabou a missão aqui. Nós somos do Brasil. Ou é a foto do ano ou acabou a missão. Nós somos do Brasil, maluco. Nós aqui não tem. Que assim, ó, no meio da confusão, um dia teve um tiroteio lá em Calândia, que eu consegui colocar o Waltson, porque o Waltson não tinha câmera. Sim. Então não tinha porquê ele estar no meio de um tiroteio. Vai fazer o quê? Aí tava a nossa guia. Marcar presença, ué? Não. Tava a nossa guia, o Waltson, e não tinha como. Eles não tinham o que fazer. Aí eu vi que o cara tava fechando umas portas de madeira grande, era uma borracharia. Aí eu enfiei eles lá dentro e saí, cara. Fiquei umas 5 horas, porque daí era tiroteio, era gente correndo, soldado correndo, carregando, atirando aqueles morteiros. Sim. Então eu fiquei lá fazendo foto o dia inteiro isso daí, né? Aí depois que você faz, você fica pensando, cara, como você é idiota, né? Você não tem um colete para. Eu tava de bermuda, camiseta, a mochila com equipamento e a 70-200 e a máquina. Cara, só pensando na melhor foto, só pensando no trabalho dele. Adrenalina, né? Só que também não sou tão herói assim, né? Quando o pau torava de vez, assim, eu jogava no chão, me botava num lugar meio protegido, assim, né? E a galera conseguiu se complicar até no aeroporto lá, Rizzi? Cara, essa história... É que no aeroporto é o seguinte, velho. Se você fala... Porque a Palestina não tem aeroporto, né? Para você entrar na Palestina, você tem que entrar ou pela Jordânia ou por Israel. Sim. E tanto pela Jordânia, você a aduana que é lá da Palestina... É Israel de qualquer jeito. É Israel de qualquer jeito. Então, tanto na hora de chegar como na hora de ir embora, você não tem que falar que vai na Palestina. Você chega e fala, onde você vai? Eu vou para Belém, Jerusalém, fazer turismo religioso, ou no Mar Morto, né? Tal. Beleza. E eles perguntam 20 vezes a mesma coisa. E geralmente é o mais comum para eles lá também, né? Mas turista chegando para fazer essa mas volta, só que né? geralmente é o pessoal do Mossad lá, né, que fica interrogando. Eles ficam 20 vezes a mesma pergunta. Daí assim, eu não falo bem inglês. A pessoa que está falando comigo também não fala bem inglês. Então, na maioria das vezes eu queria que eles falassem o português ou espanhol. E eles falam muito espanhol lá, né? Sim. Então, assim, eles fazem a pergunta 20 vezes. Mas por que você veio aqui?
Daí, como o meu passaporte tinha tinha entrada e saída dos Estados Unidos, tinha a visa americana, tinha entrada e saída no Uruguai, tinha vários países assim, no passaporte, daí você consegue... O cara olha e fala, o cara tá viajando bastante, né? Não veio só para cá, né? O cara viaja bastante. Mas teve um colega nosso que ele tava só com... Era um passaporte aqueles emergencial, primeira vez, não tinha um carimbo, né? E queriam saber o que ele foi fazer lá. E ele não falava nem inglês, nem mal português. Foi se aventurar. Ele ficou uma hora preso lá no interrogatório. E na hora de voltar também, antes de você colocar a tua mala... 2 vezes ele conseguiu ficar? Ele conseguiu na entrada e na saída. Ele fez o serviço completo. Até que acho que ele não volta nunca mais lá. Então, que, assim, já tentou convidar ele de novo? Não. Vamos mais uma aventura? Não. E você iria? Vou, iria. Não só iria, eu vou. Vai? Eu estou esperando a oportunidade para ir, né? Tá aí mais um podcast, mais uma gravação pra gente. A dica da noite. Vai com o passaporte correto. Preferência. Eu vai bem informado. Passar lá na imigração. Aprenda a falar espanhol, qualquer coisa. Dessa vez eu vou entrar pela Jordânia, né? Porque daí se eu for deportado, eu sou deportado para a Jordânia. Daí eu faço meu trabalho lá da Jordânia. Tem campo de refugiados grande na Jordânia, no Egito. Eu quero fazer um material lá, né? De campo de refugiados, porque tem muito refugiado da Síria, da Palestina... do Oriente Médio todo, ou na Jordânia ou no Egito, assim, tem muito refugiado, sabe, assim, são milhares de barracas da ONU lá, é impressionante, tanto de gente sem casa e sem perspectiva de vida. Cara, e tem muita história, né, Mohamed? Sim. Essa viagem do Riz aqui pra Não Palestina. só essa viagem, né, cara, a Palestina tem história. Tem, demais. E tem mais pra você e tem uma exposição, né, rolando também dele, né? É isso que eu queria falar, tem exposição, tem documentário, você lançou alguns materiais depois que você voltou para cá. 2 exposições, né? Uma chama Palestina Fragmentos de uma História, que é o mesmo nome do documentário, e a outra chama Grafites, Cores da Resistência, grafites no Muro de Belém, Jerusalém. Isso aí que você pegou algumas expressões do pessoal de lá que eles transmitem em forma do grafite, eles vão lá e desenham no muro, é isso? Como funciona? No Muro de Belém, Jerusalém, as pessoas fazem muito protesto, né? Artistas do mundo inteiro, tanto palestinos como de outros países, vão lá e grafitam, né? Uma forma de protestar contra o que o Israel está fazendo na Palestina. Então, é uma forma, na minha opinião, é uma forma mais light de você mostrar o protesto através da arte, né? Uma forma mais leve. Por isso que eu lancei agora em final de julho essa exposição, mas a Palestina Fragmentos de uma História é um pouco mais pesada, né? Tem mais coisa de militar, tem mais soldado, tem mais... Você vê que a arte é um refúgio, né? Exatamente. A arte virou um refúgio pra galera que tá lá. Mas nós vamos ter que marcar. Muito bacana. Vamos ter que marcar pelo menos uns 10 podcasts aí. Tem que marcar 10 podcasts. Quando a gente pensou em começar esse projeto aqui do Multicultura Cast, logo já veio à cabeça o Rizzi, né? Porque o tanto de história que o cara tem é impressionante, gente. Não só como fotógrafo, porque ele também foi músico. Músico também, tem essa parte da música. Tem essa parte da música. Mas vamos deixar para um outro dia. Vamos deixar para o outro, porque é mais um podcast de 4 horas na próxima. Não, aí vai precisar de muito mais. Se o Maca liberar, é claro, o Macarrão liberar. Exatamente. Que o nosso Macarrão, que é o diretor aqui. Já quer matar a gente. Não temos ponto, mas já estamos sabendo que quer matar a gente tá dando risada. Então é isso, gente. É muito bacana ter a tua participação aqui, Rizzi, com toda a sua bagagem que você tem e profissional, o ser humano que você é também, trazendo essas experiências pra gente aqui. Só temos a agradecer aqui por você ter topado de ser o primeiro entrevistado aqui do nosso Multicultura Cast. Um podcast divertido, mas com muita história pra contar. Isso aí. E vem muito mais por aí. Muito Valeu. obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Isso aí, pessoal. Tchau.